O Expresso Tiradentes pode ser considerado como o único BRT, da sigla Bus Rapid Transit, da cidade de São Paulo. É uma estrutura bastante grande que não carrega tantos passageiros. Agora tem uma informação importante. Algumas estações no trecho entre o Terminal Mercado e o Sacomã nunca saíram do papel. E pelo menos uma dessa estação pode agora sair do papel. Estou falando da futura estação Luiz Gama. É isso mesmo? Futura estação Luiz Gama, que está contida em um outro projeto de infraestrutura. É sobre esse tema que tratamos aqui no Via Trolleybus. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui nós abordamos assuntos relacionados à mobilidade urbana e transporte coletivo. Pessoal, A Prefeitura de São Paulo tem planos de revitalizar o terminal Parque Dom Pedro. Seria construída uma área verde para eventos, administrada pela iniciativa privada. Os terminais Parque Dom Pedro, Mercado e a Estação Pedro II do Expresso Tiradentes seriam destruídas, não deixam de ser destruídas, né? Mas seriam demolidas, e aí um novo terminal urbano seria construído ao lado da Estação Pedro II da linha 3 vermelha. Falo todos os detalhes nesse vídeo aqui, onde 2 viadutos também serão demolidos, a pista da Avenida do Estado seria deslocada, e aí todos esses equipamentos de transportes coletivos seriam concentrados em apenas um local, incluindo também o BRT da Radial Oeste e o futuro VLT Bom de São Paulo, que pode ser construído no centro de São Paulo. Vale lembrar que esse processo de revitalização do terminal Parque Dom Pedro ele está paralisado devido a suspeitas de irregularidades por parte do Tribunal de Contas do município. Já neste card aqui eu falo a respeito dessa suspensão. Bom, lendo o edital de licitação, né, entre as estações, Lendo o edital de licitação, tem um ponto importante que chamou a atenção aqui, que faz parte de uma das ações previstas nessa operação do terminal Parque Dom Pedro. Segundo o edital do projeto, o novo concessionário terá que realizar obras complementares de transporte. Aqui cita a estação Luiz Gama, que terá do Expresso Tiradentes, que deve ser implantada fora da área de concessão. Só para a gente se situar, o Expresso Tiradentes é um antigo fura-fila, até uma confusão da galera que às vezes vê o monotrilho da linha 15 e fala, o fura-fila não, né? O fura-fila é o corredor de ônibus Expresso Tiradentes, ressaltando aqui o único BRT que a cidade de São Paulo tem. Eu cito BRT, que é da sigla Bus Rapid Transit, que é um corredor de ônibus segregado com embarque antecipado. Esse BRT ele parte do Terminal Mercado e ele vai até o Sacomã em via segregada. Tem um segmento que atende até a Vila Prudente, que seria a segunda linha desse BRT, e atendimentos de ônibus que vai até São Mateus, que utiliza essa faixa exclusiva. O BRT ele tem algumas paradas, só que muitas delas previstas no projeto original nunca foram construídas. E essa, Luiz Gama, está prevista nessa operação do Terminal Parque Dom Pedro como contrapartida. Por quê? Porque a Estação Pedro II, a atual Estação Pedro II do Expresso Tiradentes, conforme falei no comecinho desse vídeo, deve ser demolida e desativada. A região que está contida lá dessa atual estação, que mais ou menos faz conexão com a linha 3 vermelha do metrô. Eu digo mais ou menos porque o passageiro tem que atravessar uma passarela, descer uma escada, depois entrar no metrô, subir a escada, enfim, eu não sei que raio de integração que é essa, que força o passageiro a andar pra caramba para conectar entre esses dois sistemas de transportes. O futuro terminal deve ocupar a região onde está a Estação Pedro II. E aí a previsão, né, e aí o edital cita que esse futuro concessionário deve construir a futura Estação Luiz Gama, que fica exatamente na Praça Umpei Irmano, segundo o mapinha que você está vendo. Hoje,
Hoje tem uma passarela amarela que liga as duas regiões, na verdade liga a Moca com o Cambuci, já que a Avenida do Estado ela não tem como o passageiro ultrapassar porque há pistas expressas construídas sobre o rio Tamanduateí, essa obra horrorosa que tem aqui, que cruza essa região no Cambuci. Enfim, mataram o rio, construíram uma pista em cima, era a mentalidade da década de 60, que algumas pessoas ainda, né, inclusive, continuam com essa mentalidade em abrir pistas para carro, se destruiu um potencial importante que era o rio Tamanduateí. Enfim, isso é tema para outro vídeo. Tem até um documentário aqui no YouTube, acho que São Paulo Entre Rios, vale a pena depois dar uma olhadinha lá para você entender mais ou menos do que eu estou falando. E a expectativa é que essa estação, a Luiz Gama, seja construída justamente nessa área onde essa passarela, permitindo uma maior conexão, né, um novo embarque com os passageiros, embarque e desembarque para os passageiros que utilizam o Expresso Tiradentes. Agora, a parte curiosa, essa não é a única estação prevista no projeto original. Há algumas estações previstas, mas eu cito algumas, né, que foram previstas no projeto original do Expresso Tiradentes, mas que nunca saíram do papel. Se você tiver na Avenida do Estado, você observando o Expresso Tiradentes, você vai observar que em algumas regiões há pilares que sustentariam uma passarela. A estrutura do Expresso Tiradentes ela tem mudança, ela é, digamos assim, menor que a estrutura normal da pista elevada, e há inclusive regiões que têm terrenos desapropriados que estavam previstos estações intermediárias que nunca saíram do papel. Por exemplo, eu cito aqui a Cripiano Barata e a Ipiranga. A Ipiranga, que você está vendo aí nesse mapinha, ela seria construída no Expresso Tiradentes, bem perto do viaduto Pacheco Chaves. O que tem perto desse viaduto? A estação Ipiranga da linha 10 Turquesa, que futuramente, daqui a alguns anos, vai receber o monotrilho da linha 15 Prata e que pode talvez receber a linha 5 Lilás de metrô, segundo um projeto de extensão do próprio metrô de São Paulo. Essa estação, a Ipiranga, seria construída nessa área. Lá tem dos dois lados da margem do Tamanduateí há terrenos desapropriados, há pilastras que sustentariam as passarelas e há um espaço destinado na pista de rolagem dos ônibus para essa estação que nunca saiu do papel, seria a estação Ipiranga. Sem contar também que o próprio eixo formado pela viaduto Pacheco Chaves e depois as vias que seguem no sentido Museu do Ipiranga, há diversas linhas de ônibus que poderiam promover essa integração entre essas linhas, as estações de trem e metrô e o Expresso Tiradentes. A segunda estrutura, pessoal, é a chamada Cipriano Barata. É nesse ponto aqui que também fica do lado, na esquina da Cipriano Barata com a Avenida do Estado, e tem um ponto curioso. Essa estação ela poderia ficar próximo onde será a futura estação São Carlos ou Parque da Moca. Nesse ponto da linha 10 Turquesa é prevista uma estação que fará conexão inicialmente da linha 10 Turquesa com a linha 6 Laranja de metrô. Posteriormente, pode receber a conexão também com a linha 16 Violeta e em uma eventual extensão com a linha 13 Jade da CPTM. Há também projetos de estender a linha 5 para essa região de São Carlos. Na verdade, são projetos contrastantes. O metrô planeja a extensão da linha 5 até Ipiranga e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos planeja a extensão da linha 5 até São Carlos. Resta saber qual dessas extensões vai sair do papel e se um dia isso vai sair do papel. Essa é outra estação que foi prevista, além dessa que eu comentei, a estação Cipriano Rodrigues. É Cipriano Rodrigues, gente? Exatamente. Não, é Cipriano Barata. Essa estação prevista. Mabel aqui dormindo com a barriga de... Que vida boa, hein? É a estação Cipriano Barata prevista nesse ponto, que poderia ser
no futuro uma conexão do Expresso Tiradentes com essa futura estação a São Carlos. E é isso, pessoal. Essa informação que eu trago hoje, Expresso Tiradentes pode ganhar uma nova estação. Você sabia dessas estações intermediárias? Me conta aí nos comentários. E só a título de curiosidade, né? O Expresso Tiradentes ele recebe um pouco menos de 90 mil passageiros por dia. Eu falei no começo desse vídeo que era uma estrutura bastante grande. Por um volume não tão alto de passageiros, são quase 90 mil passageiros por dia. E é isso, pessoal. Essa informação que eu trago hoje para vocês aqui no Via Trólebus. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.